Fala pessoal, tudo certo com vocês? Esperamos que sim. Estamos começando o primeiro podcast do ATN Futebol, a casa do futebol alternativo. No programa de hoje, vamos falar sobre o futebol no Japão. Eu sou Vitor de Godoy. Eu sou Pedro Vitor. E eu, Leonardo Novaes. Nesse episódio, vamos falar sobre a trajetória do futebol na Terra do Sol Nascente, indo desde quando ele chegou no país até os tempos atuais. Segundo diversos registros, o esporte chegou no Japão durante a Era Meiji. Nessa época, o país se abriu para a influência do Ocidente, isso serviu para a industrialização e modernização do esporte. Junto dessas novidades, vieram o futebol e o beisebol, que passaram a dividir espaço com esportes tradicionais, como o judô e o karatê. Nos dois esportes, o maior sucesso veio após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos ajudaram o país a se recuperar dos danos causados. Com diversos trabalhadores indo para lá, houve essa troca de culturas entre os dois países e, inclusive, o beisebol se tornou o principal esporte do Japão. Junto deles, o beisebol e o futebol se juntaram à cultura popular japonesa para crescer. No caso do nosso querido esporte jogado com os pés, os animes e mangás foram muito importantes para essa influência. Na década de 80, foi lançado o mangá Capitão Tsubasa, que conta a história do jovem Oliver Tsubasa, um adolescente que sonhava em se tornar o maior craque da história do futebol japonês. A história de Oliver foi contada durante 8 anos e somou mais de 5.300 páginas, fazendo muito sucesso entre os jovens da época. Nós, da ATN, conversamos com o jornalista Thiago Bontempo, especialista de futebol japonês e dono do blog Futebol no Japão, no site do Globo Esporte. Ele nos contou que Capitão Tsubasa foi um instrumento muito importante para o crescimento do futebol no Japão, que com ele o esporte chegou a rivalizar inclusive com o beisebol, que, como dissemos, é o principal esporte do país. E outro fator que ainda não falamos, mas que é muito importante, é a influência da Copa de 70 no futebol no Japão. É verdade, Léo. Aquela Copa que foi disputada no México e sagrou o tricampeonato mundial do Brasil foi muito importante para o crescimento do futebol no país. Isso foi tanto que Thiago nos contou que diversos jogadores japoneses da década de 80 foram influenciados por essa Copa. Eles inclusive eram fãs dos brasileiros, então eles se inspiravam neles. Isso foi muito bom para o desenvolvimento desses atletas, porque eles começaram a jogar de forma mais técnica e menos naquela correria, sabe? Apesar de toda essa inspiração, o futebol de lá ainda era muito amador. E eles não conseguiam se classificar para as Copas do Mundo até então. A mais doída dessas tentativas foi a amarga derrota contra seu maior rival, a Coreia do Sul, em 1986. Foi por pouco, mas os japoneses perderam por 2-1. Porém, há males que vêm para o bem. E o ditado é real, Pedro. Essa derrota serviu para o Japão começar a investir mais no futebol, assim fundando a Liga Nacional e o Estado e empresas privadas injetando mais dinheiro no esporte, assim ajudando no crescimento. O principal nome por trás disso foi Saburo Kawabuchi. Ele foi o dirigente responsável pelo desenvolvimento da liga e também por traçar o planejamento do futebol no Japão, que tinha metas ousadas. As duas principais metas eram fazer o Japão se classificar para todas as Copas do Mundo e sediar a de 2002. Para isso, em 1992 foi fundada a J-League, primeira liga profissional do Japão. E quando dissemos profissional, é com P maiúsculo. É isso mesmo, Vitor. Os dirigentes dos clubes japoneses fizeram intercâmbio para a Europa e para os Estados Unidos para aprenderem tudo sobre gestão e marketing, e assim cuidarem bem da gestão de seus novos clubes e da própria liga. Somado com todo esse estudo, a liga colocou uma regra muito importante, de que os clubes só poderiam ter nome da cidade ou da região que ele atua. Isso serve para as pessoas dessas cidades e regiões criarem uma conexão com os clubes, sabe? Não ficar aquela coisa distante, ou como se fosse propriedade de uma empresa, como era antes, sabe? E além dessa estrutura da liga com clubes e tudo mais, outro ponto também é muito importante nesse cenário. O que, Léo? Os jogadores. A J-League investiu bastante para trazer grandes estrelas para atuar no Japão, tais como o Zico, Bebeto e o inglês Gary Lineker. Fora esses, vários outros brasileiros também atuaram no Japão na década de 90. Vale ressaltar o caso do Dunga e do César Sampaio, que foram para a Copa de 98 enquanto eles estavam lá no Japão. E quem planta, colhe. Todo esse investimento trouxe retorno. Afinal das contas, a Copa de 2002 foi sediada no Japão. Mas também foi na Coreia do Sul. Isso foi considerado, de certo modo, uma derrota para os japoneses, segundo o Thiago, já que eles queriam sediar a Copa sozinho, não como a rival. Imagina, aqui no Brasil a gente sediar uma Copa junto com a Argentina. Bom, mas pelo menos a seleção foi um sucesso. Desde 1998, os japoneses se consolidaram no cenário internacional,
se classificando para todas as Copas, ganhando troféus intercontinentais e revelando craques. Inclusive, na Copa desse ano não vai ser diferente. O Japão já confirmou presença no Catar. Porém, como nem tudo são flores, após o investimento veio uma crise econômica no futebol japonês e diversos clubes chegaram a falir. O caso mais emblemático foi o do Verde Kawasaki, que era um grande clube durante a década de 80 e 90, mas no final perdeu o principal investidor. E desde então o clube não conseguiu voltar aos seus tempos áureos. Felizmente, a crise foi superada até que rapidamente no Japão. Depois da Copa de 2002, a J-League criou diversos mecanismos para que a liga não corresse risco de passar por outra crise. Atualmente, a liga é 100% sustentável e caso o time fique 3 anos no vermelho, ele será rebaixado automaticamente para a liga amadora. Inclusive, a J-League é a segunda liga mais rica da Ásia, atrás apenas da Liga da Arábia Saudita. Como dissemos antes, os japoneses desde seu início se preocuparam bastante com a saúde e a gestão da liga. Isso é, tanto que em 2016 a J-League fechou uma parceria com a Perform Group, uma empresa britânica especializada em mídia e conteúdo digital esportivo. O Thiago nos contou que essa parceria movimentou algo em torno de 2 bilhões de reais e já deu resultado. A DAZN passou a transmitir os jogos e os valores recebidos por cotas e premiações chegou a crescer 7 vezes o que era antes. Mas, para não virar bagunça, eles passaram a dividir esse valor igualmente entre os times, para assim todos ficarem saudáveis e terem um aporte legal para investir. Com o resultado disso, em 2018, o meio-campista espanhol Andrés Iniesta foi para o Vissel Kobe, o grande clube japonês. Essa foi a maior contratação no Japão nos últimos anos. Pô, como assim a maior? O Leandro Damião tá lá. Quem é Iniesta perto do craque Damião? É, verdade. Esquecemos desse craque. Mas, falando dos brasileiros, nós ainda somos os maiores estrangeiros da J-League. Dos 18 times que estão na liga, apenas um não tem brasileiros em seu elenco. E dos 85 estrangeiros que atuam no Japão, 51 são brasileiros. Um baita número, não? E é tanto que nem vale ficar listando. É verdade, tem uma galera muito boa. O próprio Damião, Marco Júnior que jogou no Flu, Lincoln que era do Flamengo, Arthur Kaique que jogou no Bahia. Calma lá, Pedro. Não precisa ficar alongando bastante que o programa já tá acabando, a gente tem um limite de tempo. Diego Pituca, o craque que jogou no Santos, Douglas Grolli que também jogou no Bahia. Para. A gente tem que encerrar o programa porque infelizmente nosso tempo tá acabando. Tá bom, parei. Ufa. Bom, então acho que é isso. Acabamos então, pessoal? Sim, acho que por hoje tá bom. Beleza, então. Nos encontramos no próximo episódio do podcast do ATN Futebol, Casa do Futebol Alternativo. O programa de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Falou! Adeus. Tchau, pessoal.